Olá, sejam todos bem-vindos ao Segurança Pública. Para melhor compreendermos os contornos e os meandros dos assuntos que temos vindo a abordar, vamos contar aqui com os especialistas. Começo por agradecer a presença do Dr. Itiandro Simões. Para já, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. É jurista. Boa noite, Alexandre. Obrigado. Temos também aqui a presença do Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Alexandre Cose. É sempre um prazer estar aqui e partilhar ideias com o público telespectador. E obrigado a si também que está connosco nesta edição do programa Segurança Pública. Um automobilista tentou subornar um oficial da Polícia Nacional em plena Operação Stop, no Cabulé do município da Kissama, província de Luanda. O condutor acabou detido. Este é apenas um dos assuntos captados pela nossa Câmara. Estamos na Estrada Nacional número 100, comuna de Cabuledo, em Luanda. Aqui, a Polícia de Trânsito monta neste ponto uma barreira para uma operação stop. O objetivo é detectar e sensibilizar os motoristas que ainda insistem na condução sob o efeito de álcool e sem documentos, colocando em perigo a sua vida e daqueles que o acompanham. Nesta estrada, circulam viaturas que vêm do sul de Angola para a capital do país e vice-versa. O equipamento foi montado e é hora das interpelações. A primeira viatura é interceptada. Depois de parar, o motorista põe-se a falar ao telefone. Ele finge não ver o oficial que o interpela. Mais velho, suba, serviço! Te trouxe lá a couve da Gabela, vem buscar a mocota. Sim, eu estou a falar para ti. Chefe não saudou. Mantém no carro. Como é que eu vou saudar? Se eu estava a falar para o senhor já estava a falar ao telefone. Então mantém na viatura, cadê? Vai me dar somente o seguro da viatura, documentos da viatura e a carta de condução. Somente isto. O automobilista tem todos os documentos exigidos. Mas quanto ao consumo de álcool... O senhor ingeriu alguma bebida alcoólica? Realmente, eu vi um da Gabela. Parei aos 27, andei comigo aqui, pode beber um copo com vinho. Tá bom. Eu vou convidá-lo a fazer o teste de alcoolemia, tá bom? Bebeu há quanto tempo? Bebi há 1h e 50 minutos. Tá bom. Vai soprar de forma contínua, faz favor. Sopra. Teste do resultado do álcool, você está vendo? 0,66. Viu? É passível de uma multa. Mas antes, o oficial da Polícia de Trânsito sensibiliza o automobilista para os perigos do consumo de bebidas alcoólicas enquanto se conduz. Você tem consciência que não deve conduzir sob efeito de álcool, sabe disso, né? Tem noção? Tem estado a ouvir os apelos da polícia em função dos acidentes e não só. Então e por que faz isso? Por que bebe e conduz? Eu disse há pouco ao chefe. Não percebi. É que eu acabei de explicar há pouco ao chefe. Sim. Eu fui para um casamento ontem da minha sobrinha. Sim. E quando eu tive que regressar a Gabela, então o chefe que eu parei no mercado, onde fazem a redução. E lá, tive mesmo que beber um copo com vinho. Eu disse ao chefe honestamente. Isso é a minha verdade. Sim. Né? Por isso que eu também não fui tão resistente à mentira, porque a mentira não é boa coisa. Sim. Né? Eu ingeri um copo com vinho e estou indo embora para Luanda com a minha família. O senhor diz que bebeu um copo de vinho, mas os testes não dizem o contrário. O senhor já bebeu excessivamente aquilo que a lei prevê. Tem o livreto? Está aqui o livreto, estou a entregar ao senhor. Ok. Tem o título. Sim.
Tem a polícia de civil. Ok. Tá bom. Eu vou lhe passar uma multa, como inicialmente disse. Mas tem que ter consciência. As paragens que o senhor fazer ao longo da viagem é para descansar, beber água, beber um sumo, porque o álcool não vai lhe ajudar em nada. Pois, mas comprou água, mas primeiro consumiu álcool. O automobilista diz que tem uma encomenda na viatura para o agente. Comandante, tenho encomenda, agora posso destapar. Eu estou a falar ainda assim. Sim. Estou a falar contigo, deixa que eu faça o meu trabalho. Tá? Vire só o carro, não queria condições para você meter o carro dentro. Já fora da estrada, a viatura é submetida a uma vistoria. Você está andando com algum material? Que seja arma, faca, katana no carro? Tem um material, ferramenta do carro. Não, estou a perguntar bem. Arma, tem? Nunca foi? Tá bem, abre só o porta-mala, faz favor. Inspeciona só aqui por trás dessas ferramentas o que é que ele tem. E enquanto o oficial passa a multa, o cidadão adota um comportamento no mínimo esquisito. Faz favor, senhor. Quando eu estiver elaborado, deixa sua comida aí, tá bem? Você está sendo interpelado e está dentro de uma esquadra. Aqui não é um ponto turístico. Põe a comida aí, tá bem? O senhor está a ser abordado. Tá bem, deixa a comida aí. Eu estou ali. Não perder a minha carta de condução. O chefe Dani até deixa-me perder a carta. Isso é um problema que você tem que resolver com o Dani. Tá bem, volta a meter o teu prato já. Tá bem, leva a meter a tua tigela aí. Leva, mete a tua tigela aí. Eu não quero saber da tua viatura. Estou a passar a multa porque o senhor está aí sobre. Então volta a pôr a tigela aí. Faz favor. Assinar aqui. Uma letra legível e visível, tá bom? Quando sair daqui da unidade, sair numa velocidade moderada até a estrada. Entendeu o que eu disse? Sou uma pessoa, estou na estrada há mais de 25 anos a trabalhar, nunca teve problema. Tá bem. As operações sucederam-se. Foram mais 15 até agora. Vem ter comigo, vou lhe mostrar o que eu observei e a razão que me levou a interpelar. Esta viatura é para transporte de mercadoria, certo? Certo. O senhor está a fazer transporte de mercadoria e de passageiro. Sabe que está em contravenção. Sabe que cometeu uma infração. Tem consciência. Também é convidado para o teste de alcoolemia, que provou não ter consumido álcool por excesso. Tá bom? Vai soprar de forma contínua, tá bom? Sopra. Mas devido à primeira infração detectada, é convidado a estacionar a viatura junto à esquadra. Entre os documentos estão 1000 kwanzas, uma tentativa de suborno ao oficial da polícia. Vou fazer 2 perguntas ao Sr. Bicho. Sempre que é abordado e o polícia lhe acusa ou constata uma infração, o senhor tem sempre estado a dar dinheiro aos polícias? Não, nem sei. E por que o senhor meteu 1000 kwanzas no meio dos documentos? Estou com pouco de pressa. Não percebi. Estou com pouco de pressa. O senhor acha que esse dinheiro justifica a tua infração? Não, Não percebi. não. O senhor não acha que se pedisse que a polícia compreendesse em função da mercadoria que traz e do compromisso que tem, podíamos abrir uma exceção, compreender o que o senhor solicitou e não fazer o que o senhor fez? Sabe que isso é crime? Sabe disso? E por que faz isso? Se tem consciência que isso é crime? Porque às vezes não estamos devidamente legal. Temos feito sempre isso aqui. Não percebi. Nós às vezes não estamos devidamente legais. Então, isso às vezes interpela. Às vezes nos faz demorar muito tempo no posto. O senhor então já tem feito isso muitas vezes? Não, não tantas vezes. Quantas vezes o senhor já fez enquanto condutor? O automobilista assume que sempre que viaja anda preparado com valores para aliciar os agentes de trânsito. Uma prática que para ele parece ser normal. Talvez
isso é a quinta vez. É a quinta vez e tem passado sempre. Dá, Há dias a que polícia passa interpela, passa a multa, mesmo assim dá o dinheiro. Não? Não, ali. Então, E das outras vezes, também essa é a quinta vez. As 4 vezes que fez, passou. As 4, não, 3, terceira vez. Essa é a terceira vez. O senhor passou. Não. Não? E o que é que aconteceu quando deu dinheiro? Não, das vezes que deu dinheiro. Sempre a gente não aplica multa. Oh, mesmo a dar dinheiro, a gente ainda aplica multa. Não, às vezes ele não recebe multa. Tá bem, e das vezes que receberam dinheiro? A polícia deixou passar? Hã? Tá bem, eu vou levar até aí a esquadra, vamos cadastrá-lo, vamos passar alguns conselhos, tá bom? Faz favor, vem até aqui. Vem. O homem do volante acaba detido por tentativa de suborno. Tem consciência do que fez? Ok? O senhor tem telefone? Tem. Está onde o telefone? Oficial Dia! Oficial Dia! Pronto. Faz favor. Este cidadão vai estar detido por tentativa de suborno. Foi interpelado por mim. Na abordagem, pôs o dinheiro entre os documentos, convidei-lo a vir aqui, está identificado e vamos remeter ao julgamento sumário. Está bom, senhor Luís? Como disse, tem consciência do que fez. Tem? Vocês podem fazer o papel. Perceba bem o que eu disse. Tá bom, o seu dia pode levá-lo. Ele está detido. Doutor Itiandro Simões, nas abordagens que nós temos estado a fazer, têm sido recorrentes os argumentos que dão conta de que estas chamadas gasosas, que estão avaliadas em 500, 1000 kwanzas, são valores irrisórios, mas a questão que eu lhe coloco é a seguinte: à luz da nossa lei, a gravidade de um ato de corrupção mede-se pelo valor em causa ou pelo ato ele por ele? Era um caso de um crime de corrupção para fins ilícitos. A pena que é mais de grave? 1 ano a 5 anos. O valor, 1000 kwanzas, 20.000 kwanzas, não tem grande relevância para efeitos da determinação da pena. O que pode acontecer é, em casos de crimes que tenham de crimes de corrupção, quando tiver em causa valores acima do equivalente em kwanzas a 100 mil dólares americanos, o que vai acontecer nestes casos é que haverá ainda uma agravação da pena para 1/4 do limite mínimo e do limite máximo. Mas neste caso, mesmo a 1000, a pena esta é de 1 a 5 anos, é uma pena grave, porque temos que perceber o que é que está em causa no crime de corrupção, quer dizer, é a confiança que tem que se proteger nas próprias instituições do Estado. Agora, repara-se aqui que, de facto, em relação à grande corrupção, a corrupção que envolve agentes políticos, há sempre uma mediatização, há uma crítica, há uma censura social generalizada. A pequena corrupção, repara-se nestes casos, as pessoas não percebem a danosidade social que ela causa. Isto é, todos nós somos contra a corrupção, mas quantos de nós não hesitamos em depois fazer a chamada cábula na prova, por exemplo? Um estudante que faça a cábula, que use fraude na prova, o pai que faça uma oferta ao professor para que o seu filho possa passar, o indivíduo que fura fila, o automobilista que vai estacionar no lugar do deficiente, a pessoa que paga ao agente para não ser multado, por exemplo, o indivíduo que à porta da discoteca, por exemplo, paga para entrar, sendo menor, paga para entrar como maior, o indivíduo que assina pelo colega o livro de ponto, a pessoa que utiliza um atestado médico de incapacidade temporária para justificar dias em que faltou no trabalho. Quer dizer, isto são tudo casos de corrupção. São casos de corrupção que é a chamada pequena corrupção, que de facto repara-se que há da parte das pessoas falta de consciência da sua gravidade ou da sua danosidade. As pessoas entendem isto como sendo algo que se justifica. Para responder novamente à questão que me colocou inicialmente, este valor de 1000 kwanzas, a pena aplicável para o caso, é uma pena que vai de 1 a 5 anos.
Muito bem, temos também connosco, já o dissemos, o sociólogo Pedro de Castro Maria. Pergunto-lhe, o que é que leva as pessoas a induzirem os agentes da polícia a atos de corrupção, mesmo sabendo que correm o risco de poderem ser detidas? Em princípio, temos de convir que esse é um comportamento desviante. É um comportamento desviante por quê? Porque não está de acordo com as normas, nem aquelas que são juridicamente determinadas pelas autoridades jurídicas do país, no quadro do nosso ordenamento jurídico, nem por aquelas normas socialmente aceitáveis. Portanto, duplamente condenável, logo dizíamos, de um desvio comportamental. Este cidadão partiu de pressupostos errados, eventualmente, como eu disse, apreendidos em algum percurso do seu próprio processo de socialização, terá partido do pressuposto de que a nossa polícia é completamente vulnerável a qualquer tipo de atitude. E ele extravasou completamente ao ponto de desrespeitar que numa ação em que a polícia estava em atuação, ele foi simplesmente à sua viatura tirar uma tigela onde havia comida e pôs-se a comer. Procurou banalizá-lo para tentar fragilizá-lo e procurou, inclusive, socorrer-se de um outro agente que também se encontrava no terreno para conseguir os seus intentos. Você está a ver o Segurança Pública da Televisão Pública de Angola. Daqui a pouco vamos mostrar os carros roubados e recuperados pela polícia na província de Luanda. Uma comissão multissetorial fiscalizou as atividades de uma unidade hoteleira de 4 estrelas na província de Luanda. O Segurança Pública vai levá-lo agora ao centro da operação. O setor hoteleiro é dos que mais cresceu nos últimos anos, mas dado o tipo de serviço que prestam à sociedade e às pessoas, é também necessário uma fiscalização rigorosa. Nosso objetivo é saber até que ponto estes hotéis estão, primeiros legais, a sua organização, como eles confeccionam a comida. Então, hoje vamos exigir pura e simplesmente a nossa brigada neste trabalho. Vamos precisar do vosso alvará. Quantos alvarás vocês têm? Só tem o alvará hoteleiro? Sim. Vamos precisar faturas da aquisição dos vossos produtos. Vamos precisar dos impostos, imposto de selo e imposto industrial. A princípio parece não haver graves problemas. É chamada responsável dos recursos humanos que educadamente atende os fiscais. Tá bom. Tá bom, pode sentar com nossos colegas. Nós já falamos com ele, vai explicar o que é que precisa. Tá bem? É só ter a relação nominal dos trabalhadores. Temos aqui a relação. De quantos? Dos anos. Depois dos documentos serem averiguados, vêm à tona as primeiras irregularidades. Estes cartões não têm carimbo recente, tem data 20 de novembro, mas não tem carimbo. Num universo de 150 trabalhadores entre nacionais e estrangeiros, 11 boletins de sanidade estão desatualizados, 58 têm as vacinas de febre amarela em falta e o mais grave, 7 dos quais são falsos. E a senhora diz que faz um documento a pedido de uma expensão hospitalar, que é a repartição. Como é que a senhora ainda tem cartões falsos? A senhora me diz, por exemplo, com licença, posso? A senhora da inspeção chega aqui e me diz que esse cartão é falso, né? A senhora trabalha lá, conhece. Mas se alguém chega e apresenta um cartão, um boletim de sanidade e me diz, olha, eu fiz as inspeções todas, tenho aqui o cartão, este é o meu cartão, eu simplesmente recebo. Pronto. Ok. Nós vamos levar isso a peito, vamos então dar sequência nesse processo de forma investigativa, a fim de concluirmos então, de sabermos de facto como foram tratados estes cartões. Vamos subir. Prossegue o trabalho da equipa, desta vez na cozinha do hotel, e mais uma infração é identificada. Mostra as suas luvas. Estas luvas não são apropriadas para a cozinha.
Estas luvas é para atividades cirúrgicas. São impróprias para a cozinha. Quem deu essa luva para trabalhar foi o hotel? Sim, essa luva é aqui. Todos vocês utilizam esse tipo de luva para a cozinha? Não, não usa. É que eu, como tenho uma ferida, por isso que eu estou a usar. Esta não é apropriada para a cozinha. Então a senhora tem uma ferida e está a cozinhar. Tem uma, é uma ligeira queimadura pequenina. A senhora tem uma queimadura, está a cozinhar. Tira a luva. Esta senhora está em condições de cozinhar? Não. A senhora deve estar ausente da cozinha até melhorar a ferida. Recordo, estamos num hotel de 4 estrelas. A higiene na cozinha do hotel é outro pormenor que inquieta os fiscais. Repare neste aviso, não colocar louça no chão. O aviso é duplicado, mas não corresponde à realidade encontrada pelos fiscais. Vocês têm aqui um papel que vos denuncia. O papel, segundo vocês escreveram, não colocar louça no chão repetidamente. E o que nós vemos aqui, para além da louça no chão, é toda essa, desculpa o termo, toda essa situação extremamente desagradável, não é? O sistema de segurança na cozinha do hotel parece não corresponder aos padrões exigidos. Este é o nosso colega dos bombeiros. Como é que estão posicionados? Estão posicionados corretamente os extintores? Todos os extintores não podem ficar no mesmo sítio. Por exemplo, vejamos, naquela parte de entrada não tem nenhum extintor. Não tem nenhum extintor. Dessa natureza. E esses não são extintores adequados. Extintor adequado para a cozinha é extintor de ABF. E quais são esses? ABF. Esta é de pó químico seco. Sim. Caso haja qualquer incêndio, esse extintor, se a gente usar, vai danificar a comida. Logo depois é chamado o responsável pelo sistema elétrico. E quando é confrontado com a primeira questão, mostra dificuldade em falar sobre o assunto. Não, temos que estar aqui, estamos a trabalhar. Pode vir para aqui. Pode falar à vontade. Finalmente o funcionário responde, mas percebe-se que ele não está habilitado para a função que exerce. Foi uma formação através dos bombeiros. Bombeiros, o Quartel-Geral dos Bombeiros Nacional. Sim, isso foi a primeira formação. Ok, tá bom. Essa formação te dá direito a um diploma, a um certificado de participação. Na altura não deram diploma, não deram diploma. Não é possível. Isso foi antes. Não é possível, tá bom. Isso já é uma situação que nós faz anotação. Como é que esta tomada tem assim, essas condições? O senhor já esteve aqui esta semana? Está todos os dias aqui. Então, se o senhor está todos os dias aqui e esse é o trabalho, como é que o senhor não conseguiu verificar? Primeiro, isto. Com licença. O senhor também não verificou isto. Essa água pode ter contacto com esse fio elétrico e dar um problema sério aqui. Depois tem outra situação. Vocês aqui não têm nenhuma chave que mantém isso fechado só para uso de uma pessoa. Então, isso como o senhor, aguarde só um momento, isso como verificamos está aberto. Qualquer pessoa, qualquer funcionário da cozinha vem, abre e mexe aqui nos botões que quiser. Depois, se vocês sofrerem, entrar aqui uma pessoa estranha que queira sabotar o vosso trabalho ou o hotel, chegue aqui, dá um toque nessas tomadas e cria-se aqui um curto-circuito muito grave. Quanto aos produtos de consumo, não são ideais para serem servidos aos clientes. Sim, faz favor, senhor, faz favor. Nós temos produtos aqui que já caducaram. Como o senhor pode verificar aqui, não é? Este produto é válido até 14 de dezembro de 2014, mas esse produto está a ser consumido. Isto é uma infração extremamente grave.
No momento é baixada uma ordem ao responsável em serviço. De produtos, como vocês veem, não é? Mais uma prova de que, de facto, o hotel não tem estado a cumprir com o rigor sanitário que se exige a nível da lei vigente no país. No entanto, nada mais nos resta a não ser dar por encerrada essa câmara. Essa banana não está boa para consumo, mano. Isso tem que ser... Arranja um saco de lixo. Não, um saco. O mesmo tratamento é dado com os demais produtos do armazém em estado degradado. O chefe da equipa pede mais uma vez que se retire alguns produtos do armazém. Esse pimento, o que é que acontece? O que provavelmente acontece é o seguinte: quando a cozinha solicita pimento, o vosso pessoal vem para aqui, seleciona o pimento que está bom e leva, e às vezes mistura com alguns pimentos que estão estragados. Também leva, e o cliente consome isso. O cliente consome isso. Está tudo estragado também. Vê lá. Tudo estragado. Tira a bacia de tomate. Bom, seu chefe. Estragado. O que ele ia dizer? Não, tem produtos espalhados. Não vou negar, não está à frente de toda a gente. Estes são produtos que precisam estar em ambientes apenas temperados, ambientes frescos, porque quando tem uma temperatura excessiva quente ou excessiva fria, estraga o produto. Estraga o produto. No final, a operação foi bem sucedida, mas a equipa de fiscais não esperava pelas infrações encontradas no hotel. Não esperávamos, com toda a certeza, ter tanto sucesso na nossa operação como tivemos hoje aqui e num hotel de renome a nível nacional. Demonstra que, afinal, os grandes hotéis também não estão bem organizados e precisam sentir a mão pesada da lei de formas a que eles se organizem e deem maior qualidade a segurança aos seus trabalhadores. Notificamos a instituição, se fará presente nas nossas instalações, nosso posto de comando montado na Direção Provincial da Polícia Econômica de Luanda, e deixamos um registro de visitas onde enumeramos as infrações que nós constatamos no local. Sendo assim, a empresa será convidada, através da notificação, a se fazer presente e, posteriormente, vão-se levantar os autos para as respectivas multas. Você está a ver o programa Segurança Pública. Doutor Pedro, temos aqui várias infrações constatadas por esta equipa de fiscalização. Ora, há aqui regras que se prendem com procedimentos internos. Neste caso até vimos uma situação flagrante e bastante perigosa de gestão de segurança de energia elétrica, Sim. seguranças de higiene. Ora, qual é o comentário que se lhe oferece fazer a tudo quanto viu? É preciso começarmos a esbater aquela ideia de que nós estamos numa sociedade sem regras. Isso é fundamental, porque as autoridades começam a chamar a atenção de alguns factos que, como um Estado sério, já não fazem sentido, por um lado, e, por outro lado, tomando consciência disso, de que temos ainda muitas instituições e muitos cidadãos que, na prática diária da sua conduta ou na prática laboral, atentam contra aquilo que devia ser a regra, a norma. É preciso agirmos, em primeiro lugar também, tomando a consciência da situação. Precisamos depois passar à ação e passarmos a uma reforma profunda desses nossos comportamentos, através, primeiro, das instituições do Estado, segundo, depois também as instituições privadas deverão ser orientadas a pautarem os seus comportamentos em função daquilo então que o Estado, como condutor da sociedade, vier a determinar. Pondo a foice em seara alheia,
dura lex sed lex. Temos que ver com lei, com normas, com regras. Não é? Muito bem. Ora, vamos ver agora. A Polícia Nacional recupera 2 carros que haviam sido roubados na província de Luanda. Nos 2 casos de roubo, os assaltados foram abordados por homens armados debaixo de forte ameaça. O crime violento é um dos principais focos de combate da Polícia Nacional. Esse tipo de crimes geralmente implicam o uso de armas de fogo. A recuperação destes meios letais e a detenção dos cidadãos em sua posse legal é dos objetivos da Polícia Nacional. Periodicamente, a corporação chama a imprensa para apresentar os resultados das operações. No dia 10 de novembro de 2014, 2 jovens roubaram a viatura deste senhor quando estava parado próximo da Praça da Independência. Estávamos na época das provas, como a prova não podia ser naquele dia 10, foi transferido para sexta-feira, então dei a entender para ir ver o motor aqui no Samizanga. No meu regresso já eram 20 menos pouco para 21, 20, 30 ou 20, 40. Eu entro pela Vila Alice, passo por de frente da clínica Espírito Santo. Então faço aquela curva, entro por detrás da tribuna no Largo 1º de Maio, onde os cantores vendem disco. Então aí tentei parar para fazer menor. Eu paro, um caminhão enfrenta um caminhão e estava claro. Eu desço do carro, saio. Quando eu regresso para entrar no carro, eu a fechar a porta já meio fechada, escuto um batimento como se fosse um polícia. Então eu pensei que fosse polícia, a colega estava acompanhada comigo, abre a porta, vejo um jovem escuro com uma arma. Então eu dei conta que fosse o assalto. O motorista da viatura nada pode fazer diante da arma apontada. Eu queria fazer confusão, fugir ou botar a chave, mas vi que o perigo era muito próximo, então pensei bem em entregar as chaves. Eles receberam a chave, entraram os 2, meteram o carro a trabalhar e foram. Ali, angustiado, eu corri junto às bombas, encontro um patrulheiro, mete a situação. O patrulheiro faz a comunicação na rádio patrulha, a rádio patrulha comunica os postos, mas mesmo assim o carro não apareceu. Levaram-me na 3ª esquadra, onde dei todos os depoimentos e mandaram para casa para vir o dia seguinte. Os marginais ainda circulavam com um carro roubado. Mas 10 minutos depois de eu conversar com o meu investigador, os meus irmãos também ligam para mim. Porque mano, o carro está aqui no Malueca, numa estação de carro. 20 minutos depois os meus instrutores me ligam que o carro já apareceu, mas era só para confirmar a matrícula. Eu confirmei a matrícula que era LD 1274 FQ. E quando chego lá na unidade da polícia, no Malueque, encontro a viatura com o delinquente. E eu vi ele e disse que fosse mesmo ele que assaltou o carro, mas o outro não se fazia presente. Eu fiz isso apenas com um jovem, com uma arma, que na altura ele estava andando com uma arma. Fiz isso apenas... Diga? Fiz isso com... Só os 2. Agora, é bem verdade que existe também, não é? É aquilo que eu disse aqui há minutos atrás. Já não era uma constante para mim, não era uma constante, mas também já me envolvia com outras pessoas que praticavam certas ações, mas não com ele. E ele também, com certeza, que já se envolvia com outras pessoas que praticavam algumas ações e não juntando-se comigo. Comigo foi apenas mesmo eu e ele. Depois de devidamente identificada pela vítima, a viatura foi levada pela polícia para os procedimentos legais. Neste momento estou contente porque a minha viatura apareceu, porque é de muito suor, muito sangue. Tantas viaturas são assaltadas e os homens, os proprietários mortos, mas nunca apareceu. Mas como Deus me ama, Deus está comigo. De dia 10 a dia 18, são 8 dias a viatura fora do meu alcance, mas como Deus me ama, operou todas as maravilhas, hoje tenho a viatura de volta, graças ao esforço de Deus e os homens que estiveram no terreno, que são os agentes da polícia. Esse de uma panha na minha, panha.
Aí depois fizeram-se uma armadilha para me agarrar também. Ao longo da investigação, notou-se que o suspeito, para além deste carro, já havia cometido outros crimes. E um deles foi em circunstâncias quase semelhantes. Na companhia de mais 3 jovens, assaltaram este Suzuki Alto de um casal quando estes estavam parados algures no bairro Camama. Já foi há 2 meses atrás, na localidade do Camama. Na ocasião, também se faziam acompanhar com armas de fogo. Estávamos com uma pistola. Só mesmo. Quem levava a pistola? É só mesmo. E como é que vocês chegaram? Conta-me a história. Chegaram lá... A porta estava aberta, a porta do carro estava aberta. Só chegamos, eles se surpreenderam, rendemos, pegamos o carro e levamos. Como também estava a precisar de meios financeiros, eu vendi. Quando esteve na tua mão, você fazia com ela o quê? Não cheguei a fazer com ela. Ele também nem demorou muito comigo. Foi logo também que apareceu já o cliente, ele como gostou. Como é que apareceu o cliente? Quem era o cliente? Como é que apareceu? Ele me viu com o carro, gostou. Ele viu com o carro, gostou. Era para se vender a 5 pau. Era para $5.000. Mas só me deu 2. E o dinheiro obtido... Desbunda, pai. Desbunda, vamos só mesmo nas damas, vamos só. Nesta ação da polícia, foi também possível a captura de outro jovem envolvido no crime, num esquema semelhante ao do primeiro. Ora, muito bem. Dr. Itiandro Simões, esta atividade da polícia é certamente moralizadora. Mais uma vez, é de sublinhar aqui a atitude das pessoas assaltadas que não ofereceram resistência aos assaltantes. De facto, as pessoas têm que ter a consciência de quando estão perante um assalto devem atuar de forma calma, não oferecendo resistência ao assaltante e cumprindo com as ordens que ele apresenta. Se bem que há os casos em que o assaltante, por sua própria iniciativa, adota comportamentos violentos sem oferecer à vítima qualquer possibilidade de ter um comportamento colaborante. Agora, a atitude da polícia de conseguir a restituição dos bens furtados aos proprietários é uma atitude que reforça a confiança dos cidadãos no sistema penal. Isto é muito importante porque o direito penal tem como um dos objetivos que é a prevenção geral e isso passa por passar para a comunidade jurídica um sentimento de confiança de que, sendo as normas violadas, haverá a reposição da legalidade e foi isso que se verificou. Agora, aqui há alguns tipos legais que devem ser destacados. O facto dessas pessoas atuarem neste grupo, isto é um crime só por estarem atuando neste grupo, que é um crime de associação criminosa. São pessoas que concertadamente têm uma espécie de empresa criminosa. Têm como objeto social da empresa a prática de, no caso de roubo. Isto é um caso de roubo e não de furto, porque conforme foi demonstrado, foram utilizadas armas de fogo. A diferença entre o roubo e o furto é esta, é que no roubo há violência ou ameaça de violência, que é o que se verificou no caso. Agora, um último dado que se deve destacar tem a ver com o facto de alguém ter comprado aquela viatura a um preço de $2.000, que é claramente um valor... Não é um terceiro de boa-fé? Não. E a lei agora prevê, desde 2014, que nestes casos, esse receptador, as pessoas que comprem, isto é uma atenção que se deve dirigir a quem nos esteja a assistir neste momento. A pessoa que tem o hábito de comprar um fio de ouro, por exemplo, a valores muito inferiores, um telefone que tem uma clara... Imaginemos um smartphone que se vende a 5.000 kwanzas, por exemplo, em claramente há um indício e vê-se muitas vezes quem nos esteja a vender, há um indício de... é barato demais. É barato demais. As pessoas têm que ter essa consciência. Isto é crime. A pessoa está a alimentar a continuidade da atividade criminosa e poderá, num caso como este aqui, também ir parar atrás das grades. É um apelo que é importante dirigir as pessoas para terem essa atenção.
Em plena luz do dia, na cidade do Quilamba, uma mulher estaciona mal a sua viatura e um grupo de jovens que se arroga ao direito de aplicar uma reprimenda aparece e o que é que faz? Vandaliza o veículo mal estacionado. 2 comportamentos errados num vídeo que vamos passar agora a exibir. Tá a exagerar, mas é pá. O que é isso? Não, vai ter ilusão. Não, mas não parte o carro, Ju. Ô, Ju, não faz isso. Faz sim. Mas vai preso. Agora é pra partir. Sim, vão ir preso mesmo. Ô, moço. Não faz isso. Não faz isso, pá. Não fala. Não se mete, não temos problema. Só que me dá um problema aqui. Vão partir o carro. Não podem fazer isso. Tira a matrícula. Não tira nada a matrícula. Tira assim, isso não se faz. Não nos diz respeito, não se mete. Não, isso não se faz. Vão ainda na cadeia, vão. Eles vão na cadeia. Não, vão preso. Aqui é Angola. Eles vão na cadeia. Bom, doutor Itiandro, esta senhora de facto estacionou mal, a sua devia estar muito cansada, não é verdade? Mas também daí a ter o carro todo danificado nos termos em que nós vimos, parece um bocado difícil de aceitar. É verdade, não sei se estava cansada, mas aqui 2 questões devem ser vistas. O comportamento da senhora é uma transgressão, isto é algo grave e é sancionado com uma multa. Agora, o comportamento das pessoas que atuaram partindo a viatura é um crime de dano, é um comportamento grave. As pessoas têm que, pronto, por mais legítimas ou por mais boas que tenham sido as suas intenções de manterem um nível de organização, um nível da centralidade que no caso verificamos, as pessoas têm que ter a consciência de que nós já não estamos no estado da barbárie. As pessoas não podem aplicar justiça por mãos próprias. Há regras, há órgãos nos quais se devem dirimir os conflitos. O caso da prática que a senhora teve, o que deveria acontecer é uma multa e bem como a remoção da viatura passada pelo órgão público, pelo serviço de fiscalização da centralidade, da administração desta centralidade. A senhora claramente esteve errada ao estacionar conforme estacionou, mas esse comportamento destes jovens é um comportamento que é muito mau e que, se não for colocado cobro agora, isto depois pode originar os chamados guetos sociais, isto é, depois passam estes jovens a querer mandar, a sentirem-se os donos de um sítio que tem tudo para dar certo. Quem foi para o Quilamba? Esse é que é o problema. Não foi só para ir o cidadão tipicamente urbano, bem organizado, mas saiu pessoa de todo lado de Luanda para habitar o Quilamba. Então é preciso passar-se também, se calhar, por um processo de reeducação dessas pessoas, porque eu sei até, por exemplo, de resistências para o pagamento de taxa de condomínio. Há casos para segurança, para jardinagem. Daí que você pode chegar no Quilamba, encontrar no arredor de um prédio, os jardins bem verdes, bem organizados, e encontrar num outro prédio vizinho, já o jardim um bocado seco, exatamente. Bom, aos nossos convidados vamos agradecer o prazer da respectiva disponibilidade. Nós voltamos a estar aqui presentes na próxima semana e, portanto, assim que nos esteve a acompanhar, fica aqui reiterado o convite. Segurança Pública veio para consigo ficar. Até para a semana.